Bom dia, um feliz sábado para você. Hoje, 18 de julho de 2020, estamos iniciando, queridos irmãos, mais uma escola sabatina. Vamos juntos cantar o hino de número 106 do nosso hinário, Amigo Muito Precioso. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós podemos andar juntos com Ele. Esse deve ser o pensamento de cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, a nossa gratidão por mais um sábado que o Senhor nos concede. Te convidamos para estar presente conosco na escola sabatina deste sábado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, todos os sábados, nós somos agraciados pelo Informativo Mundial das Missões e histórias maravilhosas contadas ou testemunhos, de lugares longínquos da onde nós moramos, Agora estamos aí no continente africano e nós vamos ouvir então mais um informativo, mais uma história maravilhosa e que Deus possa nos dar entendimento nesse instante. Vamos assistir este vídeo da carta. Informativo Mundial das Missões. A volta para casa. Na juventude, Alfonso fugiu da Guerra Civil da Libéria, embarcando em um trem para Guiné. Apesar de ter sido criado em uma família adventista, no novo país ele largou os princípios de Deus. Alfonso virou traficante, aplicava golpes e ainda lavava dinheiro. Entretanto, queria sempre mais dinheiro. Em busca de novas oportunidades, ele se mudou para o Senegal, e lá também vendeu drogas, enganou as pessoas e lavou dinheiro. Alfonso fez isso ainda em outros 5 países, e em cada um deles ganhava muito dinheiro para manter uma vida extravagante. Mas na Indonésia a sua consciência começou a pesar, e ele desejou voltar a obedecer aos caminhos de Deus. Então Alfonso largou sua vida de crimes, passou a trabalhar como jardineiro e encontrou uma igreja adventista para frequentar. Os membros dessa congregação o ajudaram como puderam e até restabeleceram o contato dele com seus pais. Alfonso ainda se casou neste período
Entretanto, logo voltou a vender drogas, aplicar golpes e lavar dinheiro. Mas algo estava diferente. Ele se pegava pensando em Deus. E então, certo dia, em uma livraria, encontrou uma Bíblia. A Bíblia estava aberta em Eclesiastes 1:2, que diz: tudo é vaidade. Ele percebeu que sua vida era cheia de vaidades. Em 2006, em busca de uma vida mais simples, ele voltou para a Libéria com sua esposa. E lá os dois entregaram o coração a Jesus e foram batizados na Igreja Adventista. Atualmente, Alfonso trabalha como madeireiro e sua esposa vende mantimentos em frente de casa em Buxanã. Alfonso ama compartilhar seu testemunho, mostrando que Deus perdoa a todos, basta aceitar a sua graça. Parte da oferta do trimestre irá ajudar na construção de uma nova escola de ensino fundamental em Buxanã, Libéria. Alfonso e muitas outras famílias desejam enviar seus filhos para essa escola adventista. Por isso, sejamos liberais. Eu fico imaginando, queridos irmãos, a lição da Escola Sabatina está falando muito sobre essa questão, né? De como Jesus vê as pessoas, né? Ele não as vê como elas são, mas o que elas poderão tornar a ser. E essa história fantástica que acabamos de ouvir fala exatamente sobre isso, né? Muito bem, você pode e eu podemos ajudar para que novas histórias como essas, histórias maravilhosas, possam acontecer através do envio das nossas ofertas, né? Você tem esse aplicativo, o 7Me, todos os sábados nós estamos comentando sobre ele. Se ainda você não tem, baixe esse aplicativo aí no seu smartphone e você vai ver como vai ser bem simples, né? Para você fazer as suas ofertas, devolver os seus dízimos, e esse aplicativo ele tem muito mais do que só ofertas e dízimos, né? É um canal da igreja para nós. Vamos nesse instante, amados irmãos, ouvir uma bela mensagem musical através do quarteto Arautos do Rei. Vamos ouvir esta linda mensagem musical. Por que não voltou o meu Senhor? Pergunto a mim mesmo sem cessar. Por que não foi hoje? Eu não sei. E quando será? Também não sei. Não sei. Mas quem sou eu para questionar as coisas que velou? E quem sou eu para perguntar porque ainda não voltou? Mas de uma coisa certo estou, que meu Jesus jamais falhou e é muito sábio para errar. Se ainda não voltou, é tempo de pensar e ainda mais Jesus amar.
Quem sabe está a esperar que eu tenha mais fervor, a fim de encontrá-lo em paz. Por que não voltou meu senhor? Era a pergunta que Guilherme Miller fazia a cada minuto, depois daquele 22 de outubro de 1844. Ele havia estudado as profecias. Tudo se encaixava. A terra enfim seria purificada. Jesus voltaria para buscar aqueles por quem morreu. Impressionado com a verdade iminente de suas descobertas, Miller foi compelido a contar aos outros que Jesus em breve viria. Ele bem que relutou. As árvores que aqui estavam foram testemunhas silentes da angústia de alma desse ex-combatente de guerra que lutou com Deus contra a ideia de ser um pregador. O milênio aguardado não seria de paz e prosperidade na terra, como apregoava o mundo cristão. Sua mensagem era de destruição. Jesus viria como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e também viria como grande juiz. Mas ele não veio. Milhares de pessoas creram na pregação de Miller e se uniram a ele num movimento multidenominacional para a pregação de que Jesus em breve voltaria. Mas estariam eles iludidos? A interpretação profética estaria errada? Seria a volta de Jesus apenas uma fábula contida num livro de histórias qualquer? Miller e seus seguidores aguardavam o fim da história. O que eles não podiam esperar era que aquele dia seria o começo da história do fim. Se ainda não voltou, é tempo de pensar e ainda mais Jesus amar. Quem sabe está a esperar que eu tenha mais fervor, a fim de encontrá-lo plenamente, completamente, totalmente em paz. Que beleza de irmãos, com esta melodia maravilhosa que acabamos de ouvir. Jesus está voltando. Está você preparado? Estou eu preparado para esse dia maravilhoso, né? Vamos então, queridos, à nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina dessa semana. Tem como título, né? Vendo as pessoas através dos olhos de Jesus. O verso para memorizar: então ele disse para eles: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Amados irmãos, esta lição me chamou muito a atenção. Ela foi maravilhosa desde o sábado até a sexta-feira. Um texto melhor do que o outro. Eu creio que você aproveitou muito a lição dessa semana, né? Então, queridos, eu quero que você agora pegue a sua liçãozinha e nós vamos então recapitulando dia após dia, né? Eu tenho que ler aqui, irmãos, porque eu não quero perder nenhuma parte, porque foi fantástico, né? Os autores, eles usaram assim palavras maravilhosas que tocaram o nosso coração, né? Então, no sábado à tarde diz assim, né? Olhando a forma como Jesus trabalhava com as pessoas, nós aprendemos como levar a outros o conhecimento da salvação através de Jesus Cristo. Trabalhando com Ele através, né,
das ruas cheias de Jerusalém, das estradas empoeiradas da Judeia e das encostas gramadas da Galileia, nós descobrimos como ele revelava os princípios do reino em busca de almas. Eu coloquei aqui depois, maravilhoso. Que coisa fantástica, amados irmãos. Como Jesus trabalhava. E nós, ao olharmos e contemplarmos a forma como Jesus trabalhava, nós vamos então conquistar almas a Jesus da mesma forma como ele fez, né? E tem outro texto também do sábado à tarde. Jesus via todos os homens e mulheres, notem, queridos, como candidatos para o seu reino. Ele via cada um através dos olhos de divina compaixão. Todos, amados irmãos, todos, sem nenhuma exceção, todos eram candidatos, aos olhos dele, eram candidatos ao reino celestial. E quantas vezes, não é, queridos irmãos, nós fazemos algumas discriminações. Esse pode ir para o céu, este não. Jesus, ele tinha esses olhos de compaixão. E ele via cada homem, cada mulher que ele observava nas ruas cheias de Jerusalém, né? Nos caminhos empoeirados da Judéia, nas encostas de gramado da Galileia, ele via pessoas candidatas para o seu reino. Muito bem, vamos então agora à parte de domingo. Aí nos diz o segundo toque. Interessante, amados irmãos, de que alguns amigos, né, levaram um cego para que Jesus pudesse curá-lo. E aqui a lição nos diz que Jesus, ele fez aproximadamente aí 25 milagres distintos, né, todo o Novo Testamento. Mais da metade, né, desses milagres, quem levava essas pessoas para serem curadas por Jesus, ou eram parentes, ou eram amigos, né? E muitas pessoas nunca seriam curadas, né, se eles não fossem levados então por esses parentes, né? Então, a lição nos diz que o nosso papel, queridos irmãos, é introduzir, é levar as pessoas a Jesus. Esse é o nosso papel. Então, esses amigos, eles levaram esse cego para Jesus. E é interessante que este milagre, ele é singular, porque é uma única vez que aparece Jesus fazendo a cura ou o milagre em 2 estágios. Da primeira vez, ele o tira ali da cidade e vai a um lugar mais isolado. E ele então, com a sua saliva, ele coloca ali nos olhos. E aí ele pergunta para o cego, o que você está vendo? E ele disse, eu estou vendo aqui como se fossem árvores caminhando. E agora Jesus coloca de novo as mãos e agora a cura é completa. Eu estava lendo o comentário adventista, né? Interessante ali dizendo que Jesus também se preocupava também com a questão do bem-estar do paciente, vamos dizer. Porque imagine, quando você está assim num lugar escuro e aí você entra para um lugar claro, ou você está num lugar claro e entra para um lugar escuro, você sente realmente, né, dificuldades para enxergar. Não é isso que acontece? Faça esse teste. Você está aí num lugar bem escuro e aí vai para um lugar claro, né? Aquilo até dói a vista. Se faz o contrário, tá num lugar muito claro e vai para um lugar escuro, você não consegue enxergar direito ali, né? Não porque está escuro, mas porque os teus olhos ficaram, né, a pupila diminuiu mais, então, ou aumentou. E aí você tem dificuldades para enxergar. Então, o comentário também dizia sobre isso, dizendo assim, Jesus se preocupa com as pessoas. Ele se preocupa, né? E olha que interessante também nessa lição, os amigos do homem gentilmente apelaram para Jesus, crendo que ele tinha poder e o desejo para ajudar seu amigo.
O homem poderia não ter fé que Jesus poderia curá-lo, mas seus amigos sim. Algumas vezes devemos carregar os outros para Jesus nas asas da nossa fé. Que coisa fantástica, amados irmãos. Nós vamos encontrar muitas pessoas coitadinhas, sabe, sem muita fé. Então você vai ajudar a levar, você vai ser esse instrumento nas mãos de Deus para levar essas pessoas a Jesus. Faça isso, tenha compaixão dessas pessoas e eu tenho certeza que essas pessoas elas vão te agradecer, né, grandemente. Muito bem, vamos para a parte agora então de segunda-feira, né? A parte de segunda-feira tem aí o subtítulo, uma lição de aceitação. Interessante, amados irmãos, tomando aí a lição, né? Nós vimos aí, por exemplo, eu achei interessante o que o The Archaeological Study Bible, ele faz, né, uma interessante observação sobre o relacionamento entre os judeus e os samaritanos. Lembra que eles tinham aquela rixa, né? Aquele problema, um não podia ver o outro. Então, nos diz assim este livro, né? A fenda, né, entre os samaritanos e os judeus data já do início. De acordo com 2 Reis capítulo 17, os samaritanos eram descendentes de pessoas da Mesopotâmia que foram forçados a se instalar nas terras no norte de Israel pelo rei da Síria após o exílio de 728 a.C. Então, esses eram os que habitavam ali, os samaritanos. E eles combinaram a adoração para Yahvé, né, com adoração a Deus e adoração também a práticas idólatras. Eles misturaram, né? Então, em acréscimo ainda, a essas práticas, né, idólatras que eles tinham, eles estabeleceram então um sacerdócio rival para rivalizar com Jerusalém e também fizeram ali um templo, né, no Monte Gerizim. Então, infelizmente, eles tinham esse problema, né? Então, considerando essas tais diferenças teológicas com os samaritanos, os discípulos, né, eles tiveram muita perplexidade quando Jesus escolheu ir por Samaria e não desviar de Samaria, né? Mas Jesus tinha algo muito importante. E é interessante, queridos irmãos, de que Jesus ele tinha algo a fazer em Samaria e por isso ele foi lá. Ele tinha alguém ou pessoas a quem o reino dos céus deveriam entrar no seu coração. E então ele encontrou com aquela mulher e nós conhecemos essa história. E é interessante, amados irmãos, olha as duas situações e as perguntas e conclusões que a mulher samaritana teve e os discípulos tiveram. Lembram que eles não entraram em Samaria ali porque foram antes fazer algumas compras ali para se alimentar? Lembra, né, que Jesus entrou sozinho. Mas eles voltaram, né, com as suas compras e tudo mais, os discípulos voltaram. E quando eles chegaram lá, eles viram aquela cena, Jesus conversando com aquela mulher. E qual foi, né, a resposta, né, da mulher? Ela disse assim para o povo, né, para as pessoas a quem ela foi correndo, ela disse assim: eu vi que você é um profeta, que o Senhor é um profeta. Essa foi a conclusão que ela teve de Jesus. E qual foi a conclusão dos discípulos? Por que você falava com ela? Notaram, amados irmãos? A conclusão é que os discípulos ainda não tinham entendido a missão. E eu pergunto, queridos irmãos, será que nós também, muitas vezes, não temos entendido a nossa missão
que é levar Jesus às pessoas, sem nenhum tipo de discriminação, qualquer pessoa. Os discípulos ainda perguntaram, né? Então, a lição nos diz, aí na parte de segunda-feira, a eterna lição que Jesus ansiava para ensinar aos seus discípulos e a cada um de nós é simples. E qual que é? Todo aquele que tem o Espírito de Cristo verá em todos os homens através dos olhos da divina compaixão. Nós iremos olhar com os olhos da divina compaixão todas as pessoas. Todas as pessoas. Não iremos fazer nenhum tipo de discriminação. Que história maravilhosa, né? Nós poderíamos fazer um sermão, né? Ou uma semana de oração só falando sobre a samaritana. Mas vamos passar à frente, né? Vamos agora à parte terça-feira. Nos diz aí, comece onde você está. Eu achei interessante, né? Comece onde você está. Aqui, Jesus, lá em Atos, capítulo 1, verso 8, ele enfatizou, né? Que eles deveriam começar por onde? Primeiro por Jerusalém, aonde eles estavam. Então, amados irmãos, nós não precisamos ir longe. Não precisamos ir além mar. É claro que há necessidade de missionários além mar. Mas voltando à lição aqui, né? A lição está propondo o seguinte: seja missionário aonde você está. Na sua cidade, na sua empresa, na sua escola, no seu trabalho. Né? Então Jesus diz assim, olha, primeiro vocês vão ser testemunhas aonde? Aqui em Jerusalém. Depois vocês vão para a Judéia. E depois vocês vão para a Samaria. E depois vocês vão ao quê? Para os confins da terra. Seja um missionário aonde, né? Aonde você está. Interessante, amados, o que a lição nos diz aqui, ó, eu trouxe para você. Você não precisa ser a pessoa mais educada do mundo, o mais eloquente, a mais talentosa. Por mais úteis que alguns desses dons possam ser úteis, se usados corretamente, no final, tudo que você precisa é de seu próprio amor a Deus e de suas almas. Se você estiver disposto a testemunhar, Deus abrirá o caminho para você fazer isso. Amém? Se você estiver disposto a testemunhar, Deus vai abrir os caminhos. E a lição nos traz aqui, amados irmãos, três episódios, né? A primeira, ele fala sobre André. André conheceu Jesus. E o que ele fez? Ele foi buscar o da sua casa. Foi buscar o seu irmão, Simão Pedro. E ele contou para Simão Pedro que ele tinha encontrado Jesus. Notem, ele foi a sua família. Depois aparece aqui o episódio da multiplicação dos pães. Quando Jesus disse assim, olha, né, nós precisamos dar alguma coisa para comer para esse povo, eles estão há horas aqui sem comer, estão ouvindo aqui a mensagem. E Filipe disse, Senhor, mesmo que nós tivéssemos tanto dinheiro, não seria possível dar comida para todo esse povo. Mas André, ele compartilhou com Jesus o alimento que ele encontrou com o menino. Né? Aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos. E Deus então pôde fazer a multiplicação. Né? André de novo, amados irmãos. Veja como André, e às vezes a gente quase que não fala sobre André. Mas André era uma pessoa que tinha uma confiança inteira em Deus. E ele não queria, em nenhum momento assim, querer ser acima de qualquer um. Não, ele era humilde o suficiente. Tanto é que ele podia entrar num embate teológico com os gregos quando ali chegaram. Mas ele foi procurar ali Filipe e ambos então conversaram com Jesus para que Jesus pudesse receber os gregos porque eles queriam conhecer e conversar com Jesus. Que exemplo fantástico, né?
do nosso amigo aí, André, né? Então, ele começou com a sua própria família. Ele primeiro compartilhou Cristo com o seu irmão Pedro, né? E ele desenvolveu, amados irmãos, um relacionamento cordial com aquele menininho que eu acabei de falar para vocês. E Jesus, então, com aquele material, naqueles pães e peixe, ele pôde fazer o milagre, né? E André também, ele conhecia o que os gregos queriam. E ele, como eu disse, não entrou em nenhum debate teológico. Ele foi apresentar, introduzir os gregos a Jesus, né? Então, amados irmãos, esse foi o testemunho, né, que André fez quando discípulo de Jesus, né? E nós fazemos amigos para Deus por compartilharmos Jesus, né? E eles tornam-se então cristãos, amigos, e eventualmente nós também compartilharemos essas verdades com eles. E eles poderão, inclusive, amados irmãos, se tornarem membros da nossa igreja. Tudo porque nós compartilhamos o amor de Jesus. Então, comece aonde você está. Muito bem, vamos à parte de quarta-feira. Aqui nos diz, né? Lidar com pessoas difíceis. Será que vez ou outra não aparece, né? Então, Jesus era um mestre em lidar com pessoas difíceis. Por suas palavras e ações, ele demonstrou aceitação. Ele ouviu com sensibilidade suas preocupações, levantou questões e gradualmente revelou verdades divinas. Esta era a sabedoria de Jesus ao estar com as pessoas. Paciência, amor. Ele via com os olhos da divina compaixão, né? Ele via em cada ser humano um reflexo da glória original da criação. Ele levantou o pensamento deles para compreender a possibilidade do que eles poderiam se tornar, e muitos se levantaram para atender às suas expectativas para as suas vidas. E a lição aqui nos fala, amados irmãos, quando Jesus foi chamar Pedro e André. Quem eram Pedro e André? Pescadores. E Jesus não os via o que eles eram, mas o que eles poderiam tornar a ser. Depois apareceu ali um escriba. E o escriba queria saber qual que era o maior mandamento. E Jesus explica para ele com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação. E depois aparece a história do ladrão da cruz. Ali na última hora, Jesus pôde dizer para ele: filho, fica tranquilo. O dia que eu voltar a essa terra, eu te levarei para morar comigo nas mansões celestiais. Esse era o Jesus maravilhoso que lidava com as pessoas, né? E sabe, amados, a lição aqui de quinta-feira nos diz, né? Você conhece e ama com os outros e estará no caminho de uma emocionante jornada de vida. A vida terá um novo significado. Você terá um senso de satisfação e alegria ao ver, né, que a sua experiência ajudou outras pessoas. Somente aqueles que trabalham com almas podem conhecer a satisfação que estão trazendo para as pessoas. Você trabalha com almas por quem Jesus deu a sua vida. Quando você faz isso, quando eu faço, podemos ter a plena certeza que o nosso coração se enche de alegria, né? Parte de quinta-feira, queridos irmãos, percebendo oportunidades providenciais. O livro de Atos está repleto de histórias de como os discípulos se aproveitaram de oportunidades providenciais para o avanço do reino de Deus. De um extremo ao outro do livro,
lemos relatos fascinantes da igreja primitiva e como ela cresceu, mesmo a despeito dos desafios internos e externos. Interessante que o apóstolo Paulo, ali em 2 Coríntios capítulo 2, versos 12 e 13, ele diz, né? Além disso, quando eu vim ou cheguei a Troas para pregar o evangelho de Cristo, e as portas estavam abertas para mim pelo Senhor, eu não descansei o meu espírito, porque eu não havia encontrado Tito, meu irmão. Mas, despedindo deles, eu parti então para a Macedônia. E aí o que acontece, amados irmãos? Deus, miraculosamente, abriu a porta para Paulo pregar o evangelho no continente europeu. E ele sabia que Deus estava abrindo portas, mas essas portas poderiam amanhã serem fechadas. Então, aproveitando a oportunidade e vendo as possibilidades, ele imediatamente saiu para Macedônia. E aí a lição que eu achei assim fantástica, né, de quinta-feira, nos diz, né, que o Deus do Novo Testamento é um Deus que abria portas. E Deus providenciava oportunidades, ou melhor, Ele providencia oportunidades para nós compartilharmos nossa fé. E através do livro de Atos, Deus estava trabalhando. Ele estava abrindo portas em cidades, em províncias, em nações e, acima de tudo, nos corações individuais. Amados irmãos, Deus ainda abre as portas para você e eu compartilharmos Jesus. E aí vem a história maravilhosa. Em Atos capítulo 8, a partir do verso 26, Deus chamou Filipe para que Filipe fosse ajudar alguém que necessitava de compreender a palavra dele. E a Bíblia nos diz que ele correu para executar a obra do Senhor. E nós conhecemos essa maravilhosa história, né? Um anjo guiou Filipe a um que estava buscando pela luz, ou por luz, e que estava lendo o Evangelho. E hoje, queridos, anjos guiarão os nossos passos para aqueles que estão buscando também a palavra de Deus, que permitem que o Espírito Santo toque suas línguas e refine e enobreça o seu coração. O anjo enviou Filipe, o anjo enviado a Filipe, ele mesmo poderia ter feito aquele trabalho com o etíope. Não precisava lá Filipe fazer esse trabalho. O próprio anjo que foi falar a Filipe poderia fazer esse trabalho. Mas essa não é a forma como Deus trabalha. Em seu plano para buscar os homens, Ele chama você, homem, com as mesmas paixões daqueles a quem você e eu vamos buscar. Que maravilhoso, amados irmãos. Deus poderia ter enviado aí os seus santos anjos para fazer a obra da pregação do Evangelho, e eu tenho plena certeza, amados irmãos, que já estaria encerrada a obra da pregação. Mas Deus escolheu a cada um de nós para essa missão, né? E se nós temos ouvidos para ouvir e olhos para ver, nós também seremos guiados, né, pelos anjos para buscar aqueles que estão buscando a verdade e o reino. Deus está esperando por mim e por você para que ajudemos na pregação do Evangelho. Amém?
Parte sexta-feira, à nossa volta, as pessoas procuram as coisas da eternidade. Como Jesus disse de maneira tão apropriada, a colheita é realmente abundante, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9:37. O problema, portanto, não estava na colheita. Com olhos divinamente ungidos, Jesus viu uma colheita abundante, onde os discípulos viram apenas oposição. E aí, a lição nos trouxe aqui uma oração que deveria nos acompanhar diariamente. Diz assim: Senhor, eu estou desejoso de ser usado para o avanço do seu reino. Abra meus olhos para que eu possa ver as oportunidades que o Senhor providencia para eu abrir diante de mim a cada dia. Ensina-me a ser sensível com as pessoas ao meu redor. Ajuda-me a falar palavras de esperança e encorajamento e compartilhar seu amor e verdade com estes. E que eu possa estar em contato contigo dia a dia. Amém? Se você orar essa oração, Deus irá fazer extraordinárias coisas em sua vida. Amados irmãos, que lição maravilhosa dessa semana. Olhando as pessoas com os olhos de Jesus. Era assim que Jesus via as pessoas. É assim que Jesus via essas pessoas como candidatos ao reino celestial. Olhos da divina compaixão. Ele se compadecia das multidões. Hoje, amados irmãos, não é diferente. Milhares e milhares de pessoas estão aí sem nenhum tipo de esperança. Ainda mais em meio a essa pandemia toda. Nós devemos olhar com os olhos de Jesus a essas pessoas. E eu tenho certeza que a pregação, então, irá crescer de uma maneira extraordinária. E nós poderemos ver Jesus voltar ainda em nossa geração. Portanto, te convido, querido, querida, amigo, a você olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos louvar o nome do nosso Deus, cantando esse belo hino, Se Tu Buscares a Jesus.
Amém. Devemos sempre buscar ao Senhor, né? Todos os dias da nossa vida. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por essa lição maravilhosa que durante essa semana estudamos. Olhar as pessoas com os olhos de Jesus. As vidas serão transformadas quando nós tivermos realmente compaixão, como Cristo teve. Olhando aquelas multidões, ele sentia pena, dó, compaixão. Que sejamos também seus imitadores. Muito obrigado por esse sábado que o Senhor está nos concedendo. Te pedimos que estejas conosco agora no culto divino. Estejas conosco também no restante desse sábado. Que possamos, ó Deus, continuar a pregar o Teu Evangelho com os olhos de Jesus. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém. Louvamos a Deus porque o Senhor esteve conosco durante toda essa escola sabatina. E eu desejo a você, então, um culto muito abençoado, que você tenha um sábado feliz e que, se Deus nos permitir, no sábado que vem estaremos juntos para mais um programa da Escola Sabatina. Não se esqueça, hoje à tarde, preencha lá o seu link do CRM que as secretárias mandam, né? Os professores de unidade. Não esqueça de começar a estudar a tua lição do sábado à tarde, né? Enfim, aproveite esse sábado de descanso, honre o nome do Senhor e ame as pessoas com os olhos de Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana, aliás, um sábado, né? Um sábado muito abençoado ainda. É a minha oração. Amém.